Olá, seja bem-vindo a mais um Pesquisa e Ação. No programa de hoje vamos falar sobre a fúria da natureza, vulcões, terremotos e tsunamis, como o último que aconteceu no Japão. Será que esses fenômenos são propriamente naturais ou podem ser provocados pela ação do homem? E o Brasil pode estar em uma zona de risco? E para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a professora doutora Tereza Yagashi Yamabe, que é especialista em geofísica. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Pesquisa e Ação. É um prazer. E a primeira pergunta já é, o que é um terremoto e como ele ocorre? Um terremoto é uma falha que ocorre na rocha pela ação contínua da movimentação das placas litosféricas na superfície da Terra. E qual que é a relação que ele tem com o tsunami? Um tsunami é a resposta da água, da camada da água, quando a falha acontece, a rocha faz esse movimento para cima, vertical, empurra a água, cede toda aquela energia para a água e essa energia, então, ela é espalhada pela água, caminha rapidamente com uma velocidade de avião de 800 km por hora, quando está numa camada de água bastante espessa. Essa energia toda caminha rapidamente, quando chega na costa do continente, quando chega na praia, essa velocidade ela diminui bastante e é transferida para aumentar a amplitude da onda. Lá no meio do mar, um navio que tiver, ele vai simplesmente dar uma ondulada. A onda, a gente fala amplitude é pequena, velocidade grande, mas quando chega na praia, essa energia é toda transformada em amplitude da onda, ou seja, a onda fica com bastante altura, né, e mais lenta. Só que essa onda grande avança para a Terra e aí carrega a casa e tudo mais, como a gente viu naquele terremoto agora do Japão. E qual que é a diferença entre um maremoto para um terremoto? Nenhuma. Apenas que o maremoto acontece na placa litosférica, embaixo da água do mar, né? Terremoto, porque é a ocorrência de uma fratura, de uma falha, de uma quebra da rocha, ela é sólida, a rocha é sólida. Eu sempre brinco que gelatina não quebra, né? Então, o que é fluido não quebra, a água não quebra. Então, só quebra aquilo que é rocha. Então, a rocha, né, quando acontece a liberação de energia, é na rocha. E essa rocha, ou ela está no continente, ou está embaixo do mar, da água. Então, maremoto é quando a falha acontece embaixo da água do mar. O processo é o mesmo. Então, ultimamente temos usado só terremoto. Mas, no caso, esse último que aconteceu no Japão, no maremoto... Isso, é por isso que gerou o tsunami. A violência do tsunami do Japão, ela se deveu à magnitude imensa do terremoto, 9 na escala Richter, é bastante, é uma energia enorme, né, que foi liberada num instante e é transferida toda para a água. E o que significa essa escala Richter? Como que é medida essa intensidade do terremoto? A magnitude do terremoto, ou seja, o tamanho do terremoto ou a quantidade de energia liberada num terremoto é medida pela escala Richter. A escala Richter não tem nem limite inferior e nem superior, como se fala. Não vai de 0 a 9, porque ela é comparada a uma movimentação de um padrão. Então, como ela é comparação, ela não tem nem mínimo e nem máximo. Ela pode ser menor que 0 e maior que 9, como a gente viu esse do Japão. E a partir de quanto que ela é considerada grave? Olha, depende, tudo depende da profundidade. A gravidade do terremoto do Japão foi porque foi raso, o foco é raso, ou seja, a energia imensa
vem rapidamente para a superfície, porque ela gera ondas, né? Aí essa onda chega rápido na superfície, então o dano, a consequência é grande, né? E, além disso, gerou o tsunami e estava muito próximo da costa. Então, a velocidade dessas ondas não deve ter atingido 800 km por hora, mas estava bastante próximo e chegou muito rápido. Então, mal as pessoas conseguiram se levantar, quem sobreviveu do terremoto, e já foi alcançado pela onda a água na casa. Então, por isso, o estrago foi bastante grande. Esse tipo de fenômeno, o homem pode ser responsável por ele? Esse tipo que aconteceu no Japão, que aconteceu no Chile, no Havaí, no Haiti, não são provocados pelo homem, são chamados eventos tectônicos, são naturais, são consequência da movimentação das placas. Certo. Tem algum, então, que o homem pode provocar? Alguma construção? Sim, há vários casos de tremores, que a gente aí já nem usa o termo terremoto, mas são tremores, porque são de magnitude menor, em menor quantidade de energia, mas que às vezes provocam dano sim, e que são consequências da ação do homem, como uma construção de uma usina hidrelétrica, perfuração de poços, a exploração de petróleo, a própria uma bomba teste no fundo do mar, todos esses são provocados pela ação do homem. E tem como controlar isso? Tem alguma medida, uma prevenção, né? Os tremores induzidos, que a gente chama esses provocados pela ação do homem, claro que dá para controlar, dá para estudar. Uma implantação de uma usina hidrelétrica é necessária. Antes de implantar, é preciso ter estudo sísmico da área. Um poço, para ser perfurado, também pode ter estudos, né? Agora, os naturais não têm controle do homem nenhum. Certo. E a repórter Bianca Souza, professora, ela conversou com algumas pessoas e perguntou se ela sabe em quais países da América do Sul podem acontecer terremotos. Vamos ver na reportagem. No Brasil, o último grande terremoto aconteceu em 22 de abril de 2008. Um tremor de 5,2 na escala Richter atingiu os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Não houve registro de vítimas. Mas e você? Sabe quais são os países da América do Sul mais atingidos por terremotos? Eu acho que Chile, Peru e Bolívia. Olha, eu acredito que seja o Chile, Peru e a Bolívia. Eu acredito que seja a Argentina, o Chile e o Equador. Bom, eu acredito que os países que estão ali no limite da placa tectônica, né, da América do Sul, que é o Chile, Peru, que até a gente tem notícias de terremoto em 2008 e agora em 2010. Então, no Chile, inclusive, quebrou muita coisa, teve reflexo no Brasil e tal. Eu sei que os últimos dois mais fortes que aconteceram na América do Sul foram no Chile. Fora o Chile, eu acredito que tenha no Equador, no Peru, porque também estão perto da Cordilheira dos Andes, né? Então eu acredito que seja mais nesses lugares mesmo. Então, professora, quais os países da América do Sul que são mais atingidos por terremotos? Os países localizados nas bordas das placas litosféricas, eles são mais suscetíveis à ocorrência de terremotos e vulcões, né? Então, na América do Sul, os países que estão na borda oeste da placa, porque a placa sul-americana, ela tem como borda oeste a Cordilheira dos Andes, então todos os países da Cordilheira dos Andes, e a outra borda está no meio do Atlântico, e o Brasil está bem no meio. Então, no meio da placa, o terreno é mais estável. Nas bordas, eles são suscetíveis a terremotos. Então, Chile, Peru, Colômbia, todos esses países e os outros estão mais suscetíveis a terremotos, como a gente viu
no ano passado, em 2010, um grande terremoto que atingiu o Chile, né? Em 1985, um vulcão erupcionou violentamente e acabou com uma vila, com uma cidade. E no Brasil, felizmente, a gente está no meio da placa e tem poucos tremores, mas tem. Mas tem. Temos algumas falhas geológicas, então? Sim, claro, temos. A placa toda está em movimentação e aí ela está sofrendo tensão. As bordas são mais tensionadas, mas o meio da placa também está sofrendo tensão e também pode acontecer terremoto, sim. Não esses imensos de 8, 9 na escala Richter, mas o Brasil já teve terremotos de 6 na escala Richter, no Mato Grosso, no Ceará de 5, no Rio Grande do Norte e assim por diante. Nós vimos na reportagem também que em 2008 teve um terremoto aqui em São Vicente, a 200 quilômetros mais ou menos do litoral paulista, em São Vicente, e muitas pessoas sentiram. Por que esse terremoto ele não foi tão devastador? Olha, no Oceano Atlântico, como é a nossa costa, ele é mais... A geologia, toda a formação, ela é diferente daquela do Oceano Pacífico, onde está o Círculo de Fogo, que todo mundo conhece, né? Que é a região de maior atividade sísmica e vulcânica, né? Então, este terremoto que aconteceu em São Vicente, a 200 e poucos quilômetros de São Vicente, teve magnitude 5,2. Ele não provocaria tsunami, né? O tsunami precisa, além da magnitude grande, ele precisa ser do tipo que empurra a água para cima. E este é mais de movimentação lateral, né? Diferente, Então, algum abalo que aconteça no Chile, por exemplo, ele pode trazer algum efeito grave para o Brasil? A gente chama esses efeitos de não frequentes, mas acontecem terremotos profundos, de foco profundo, né? Foco profundo, e que as ondas, caminhando, elas podem chegar até o Brasil. Isso já aconteceu na Bolívia, em 1994, um terremoto grande e de profundidade de 600 quilômetros, né? Então, a energia foi grande, a profundidade também. Então, as ondas foram capazes de chegar e abalar ou tremer aqui no Brasil. Aliás, esse foi um terremoto diferente, porque ele foi sentido até nos Estados Unidos. Então, que é bem distante, mas tudo por conta da profundidade. É claro que se der um terremoto pequeno, de pequena magnitude, na profundidade, ele pode não chegar a onda no Brasil. Ele chega, mas não para a gente sentir. Os aparelhos registram, certo, né? Os sismógrafos são capazes de registrar um terremoto lá do Japão, registrar aqui no Brasil. Justamente sobre isso. O Brasil tem algum controle sobre esses possíveis tremores de terra? Tem algum estudo feito, trabalhado por aqui? O Brasil tem várias estações sismográficas funcionando já há alguns anos, vários anos. Temos vários estudos bastante interessantes feitos pelas universidades, né, públicas, a USP, aqui em São Paulo, a UNB, em Brasília, no Rio Grande do Norte também. Atualmente, está sendo implantada uma grande rede nacional de muitos sismógrafos, né, em todo o território brasileiro, e que tem como objetivo não apenas o estudo não tem pretensão de prever terremotos, que no Brasil não há essa possibilidade, pelo número baixo de terremotos, né? Mas essa rede pretende estudar o subsolo embaixo do Brasil. Certo. Mas o nosso país está preparado para alguma catástrofe como essa que aconteceu no Japão?
Olha, felizmente, como talvez Deus seja brasileiro, aqui nós não temos tido e não temos características geológicas para terremotos de grande magnitude, devastadora, como esse acima de 9 que ocorreu no Japão. O Atlântico também, ele não teve tsunamis. Não estou dizendo que não vai haver e que nem pode haver daqui a pouco. Não. As características geológicas do Atlântico são tais que não são propícias à ocorrência de tsunami. Agora, por isso, o Brasil nem tem esse sistema nem de alarme de tsunami e nem de prevenção de terremotos. Agora, eu acredito que uma prevenção é necessária sempre para a construção de prédios bastante altos, edificações grandes precisam ter, como uma usina hidrelétrica, precisam ter estudos anteriores à implantação de uma usina hidrelétrica, de possibilidade de ocorrer terremotos. Certo. Outro tema que nós estamos falando aqui hoje são os vulcões, né? Como que eles se formam? Vulcões, na verdade, são uma consequência direta da movimentação das placas. As placas se movimentam e, como acontece na Cordilheira dos Andes, né, a oeste da América do Sul, as placas se comprimem, as placas se encontram, elas se forçam. Esse forçar das placas faz com que a placa mais leve, que é a placa oceânica, ela subducta, a gente diz, ela vai para baixo da placa da América do Sul. Então, ela vai para baixo e esse material, toda essa placa, que é uma espessura média, do oceano é menor, mas elas são bastante espessas, chegam a ter 100 ou mais quilômetros de espessura. Essa placa toda indo para baixo, lá embaixo é quente, derrete a placa. Esse material quente, fluido, ela tende a subir. Ela sobe, né, encontra dutos, ou seja, caminhos por onde ela pode escapar, porque a pressão é alta também. A pressão como de uma panela de pressão, ela é grande, faz com que cada trechinho que ele possa caminhar, ele sobe. Então, ele sobe e, quando se atingir a superfície, ele erupciona como um vulcão. Então, toda essa atividade vulcânica e sísmica, ela faz parte. Formação de montanhas, formação de ilhas, desaparecimento de ilhas, tudo isso é a construção da superfície da Terra, chamada de tectônica de placas, ou seja, tectônica é um termo grego que quer dizer construção. Então, é a construção da superfície da Terra através da movimentação dessas placas. É uma movimentação relativamente lenta, né? Leva milhões As placas de se anos. movimentam lentíssimas, de 2 a 18, 20 centímetros por ano. É pouquíssimo, né? Só que elas têm se movimentado durante milhões e bilhões de anos. Então, tudo isso vai mudando a cara da superfície da Terra. Tanto que a África e a América do Sul eram coladas, se separaram, formaram o Oceano Atlântico, tudo porque as placas se movimentam. E continuam se movimentando. E aí a gente brinca que uma hora a gente encontra do outro lado. Certo. Bom, pouca gente sabe, mas existem vulcões aqui no Brasil, né? Há vulcões adormecidos na região amazônica, no centro-oeste, no sudeste. Por que eles estão inativos? Vou te falar, esses vulcões a gente diz que eles são não inativos, mas eles são extintos. Extintos. Acabou, como eu acabei de falar, o vulcão a possibilidade, é o ponto onde o magma, a rocha derretida quente,
achou um duto, certo? Sim. E agora, esses vulcões, eles eram ativos quando eles estavam acima de pontos de fácil movimentação do magma para a superfície. Hoje, o território brasileiro é de uma espessura que não, digamos, que não possibilita esse caminhamento do magma, né? Então, esses vulcões estão extintos. Adormecido está, por exemplo, o Monte Fuji do Japão, que é aquele símbolo, ele é um vulcão não extinto, ele está calmo. Mas pode explodir a qualquer momento. Ele não é extinto, ele pode entrar em erupção, sim. Certo. Não, Pode falar. não rápido, mas ele tem, não há previsão, é óbvio, mas ele não é extinto como os do Brasil. E por que algumas regiões próximas de tem esses vulcões extintos, a água é quente, é o fenômeno das águas quentes? A água quente, a temperatura da Terra, ela cresce com a profundidade. Quando você se afasta, aqui fora é quente por causa da luz do Sol. Lá dentro é quente por causa do calor interno da Terra que caminha para a superfície. Então, se você fizer um furo, né? Um furo de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, vários quilômetros, vai ficando mais quente lá embaixo. Tá? Então, esse material, quando ele tem possibilidade, essa água aquecida aqui embaixo, tem a possibilidade de caminhar, como no vulcão ativo, ela caminha, só que não é magma, é água quente. Água quente. Certo. E o aquecimento global, muito falado, discutido ultimamente, ele tem alguma relação com esse tipo de desastre natural? Não. Nenhuma. Não. Ele pode afetar bastante a superfície, como afeta, né? O clima, toda a casca da Terra, a superfície é afetada pelo calor externo. Mas a movimentação das placas, ela é independente do calor externo. Ela é ligada, o magma, ele se movimenta embaixo da Terra, porque o calor flui de baixo. Mas ele faz as placas caminharem para lá ou para cá, mas o calor de fora, ele praticamente não penetra muito mais do que alguns quilômetros para baixo. Certo. Bom, professora doutora Tereza Higashi, nossa conversa aqui pode render horas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação da senhora aqui no nosso programa e os esclarecimentos também sobre sistemas naturais, né? Um prazer. E o Pesquisação de hoje falou sobre desastres naturais. Nós ficamos por aqui e a você muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.